Jesus, amém? Vamos colocar para o Senhor em nome do Senhor Jesus, amém? Hoje é noite de Santa Ceia. Quem está com o teu coração alegre na presença do Senhor? É noite de renovar nossa aliança com o Senhor, né, amados? É noite de buscar, é noite de ser fortalecido por o Senhor Jesus. E eu tenho certeza que assim Deus fará sobre a vida de cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? Teremos uma oração também antes de encerrar o culto. Vamos fazer uma oração especial para as mães. Cadê as mamães aqui dessa noite? Em nome de Jesus, vamos estar orando pelas vossas vidas. E eu tenho certeza que Deus também vai estar te abençoando mais e mais, em nome de Jesus, amém? Vamos buscar a presença do Senhor. Esqueça tudo agora, eleva o teu pensamento, eleva o teu coração na presença do Senhor. Entra na presença dele agora. Pai, nós entramos na tua santa presença, buscamos a tua face nessa noite. Pai, é noite de Santa Ceia, é noite de renovar nossa aliança com o Senhor, é noite, Senhor, de te buscar. E nós abrimos o nosso coração, nós pedimos, toma a direção, Senhor, toma o controle nessa noite, toma a direção deste culto. E que o Senhor receba a nossa adoração, Deus. Receba, Senhor, a nossa busca, a vida da tua igreja. Receba o nosso coração, Pai, nessa noite, pois nós viemos para te adorar, Jesus. Nós viemos para te buscar, para te exaltar o teu santo nome nessa noite, aleluia. Bendito és, Senhor. Nós te adoramos. Entra na presença dele, amados. Entrega o teu louvor, o teu coração na presença do Senhor. Entrega a tua adoração a ele. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Aleluia, Jesus. Bendito és o nome do Senhor, amados. Adore a ele. Entra na presença do Senhor. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Esse Senhor, amado, diga para ele. Tuas asas para te alcançar, Jesus. Te alcançar. Diga para ele nos lugares altos. Aonde tu estás, Senhor? Aonde tu estás? Abre o teu coração e diga para Deus. Estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, Jesus. Quão grande tu és. Declara, igreja, mas mesmo assim, o Senhor habita em mim. Sinta a presença dele. Busca a face dele nessa noite, igreja. É noite de fortalecimento, é noite de renovação de aliança. E o que nos coloca de pé é a presença dele. O que tem feito a gente continuar é a presença do Senhor. É você estar em adoração a ele. Te adoramos, Jesus. Manifesta a tua presença mais uma vez, Senhor. Aleluia. Minha vida como dá um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Sobre ele guardar o teu coração. Guarda o meu coração no teu jardim, Jesus. no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa, diga para pro que eu Senhor, possa exalar. Oh, aleluia, Jesus. Você pode levar a tua mão pro céu. Diga para ele, peça o Senhor, igreja. Dá-me tuas asas pra te alcançar. Nos lugares Nos altos. lugares altos. Aonde, igreja, declara. Aonde tu estás? Estás assentado. Estás assentado acima de todos. Quão grande tu és. Mas mesmo assim, Senhor, Mas mesmo assim, Senhor, habita em nós. Habita na tua igreja, Senhor. Manifesta a tua presença mais uma vez. Manifesta, Jesus,
mas mesmo assim Senhor, habita, Jesus. habitas em mim. Aleluias, aleluia, Jesus. A igreja, fala com o Senhor essa noite. Habitas em mim. Fala com o Senhor Jesus nesse momento. Entrega o teu louvor, a tua adoração a Ele. Eu não sei como você chegou nessa noite, porque tem dias que não é fácil para o cristão, principalmente quando é dia de renovar a aliança, principalmente quando se completa mais uma vez 30 dias da última ceia para cá. E quantas batalhas você enfrentou, você passou, quantas lutas, quanto peso você enfrentou até aqui. Mas essa é a nossa caminhada. Enquanto o rei não volta, nós vamos renovando a nossa aliança na casa dele, na presença dele. Enquanto o rei não volta, nós ficamos em comunhão, aleluias. Ficamos em busca, ficamos em adoração, mesmo guerreando, lutando, batalhando. Mas o Senhor é aquele que diz pra gente permanecer. É noite de renovar com Ele, igreja, a nossa aliança. É noite de você se entregar. É noite de você dizer para Deus: Pai, marca minha vida espiritual neste culto. Marca minha vida, Senhor, nessa santa ceia. Que eu possa sentir a Tua presença no mais profundo. Que eu possa, Senhor, ser batizado pelo Teu Santo Espírito. Que eu possa ser impactados. Que eu possa, Senhor, ser tocados. Que possa ser, Jesus, avivados os Teus dons em mim. Peço o Senhor para avivar os dons dele em ti nessa noite. Peço o Senhor para te levantar, aleluias. Jesus, fica conosco nessa noite, pois nós temos a certeza, Pai, que quando a Tua presença está na casa, Jesus, tudo é diferente, Deus. Fica conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem concorda, diga amém. Diga glória a Deus. Abre os teus olhos, glorifica o Senhor com as palmas, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Pode se assentar, amados, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, amém. Vou estar passando algumas oportunidades antes da palavra do Senhor, amém. Nós temos várias oportunidades hoje. Tem a apresentação das crianças hoje para as mães também, né? Em nome de Jesus. E no final do culto a gente tem uma surpresa também. Já não é surpresa que eu vou contar, que tem uma janta preparada ali pra gente, amém? Então tomara que você não jantou em casa. Ah, pastor, jantei, mas até terminar o culto dá tempo de comer mais, amém, amados. Glória a Deus. Será uma janta ali, comemoração, feliz Dia das Mães, em nome do Senhor Jesus, para toda a igreja, né? Em nome do Senhor Jesus, amém? Então passando a oportunidade para o evangelista Reginaldo, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Cumprimentos, irmão, na paz do Senhor, amém? Antes de qualquer coisa, desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães e dizer aos filhos que têm a tua mãe: amem, aproveite, porque só quem perde sabe o quanto ela faz falta. Então, quem tem é privilegiado, então ame, trate bem, cuida, porque mãe é algo maravilhoso, amém? Quero deixar uma palavra que se encontra em Salmos, capítulo 100 e versículo 1. Porque todos nós hoje, nós somos gratos a Deus, porque se passaram 30 dias, e hoje, para a honra e glória do Senhor, pela graça dele, nós estamos mais uma vez para poder sentarmos na mesa com o nosso Deus. Então, quando a gente olha
Se a gente for imaginar o que aconteceu na vida da gente, na vida de cada um desses 30 dias, você vê quanto Deus é bom em nossas vidas, amém? A palavra do Senhor que diz assim, Salmos capítulo 100 e versículo 1, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentar-vos diante dele com cânticos, sabeis que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Como é maravilhoso. E quando eu estava olhando essa palavra que a gente está hoje, vamos sentar na mesa com o nosso Deus. Só que aí diz aí, se você olhar no sublitido aí, que diz assim, ó, hino de íntegro ao templo. Só que diz salmo de ação de graça. Então nós somos gratos a Deus por todas essas coisas que a palavra está dizendo que Ele é, e que Ele diz que somos dele. E nós estamos aqui por isso, porque Ele está em nossas vidas, amém? E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelista Júnior, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito és. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Já se passaram 30 dias, hein, igreja, como diz o pastor. E nós estamos aqui novamente para renovar a nossa aliança com o Senhor nessa noite. Eu vou deixar um versículo aqui, igreja, para nós ser bem breve, porque hoje a noite vai ser longa, amém, igreja? Nós vamos sair daqui revestidos das armaduras do Senhor. Lá no livro de Efésios 6:10 vai dizer assim: as armaduras de Deus. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. Nessa noite nós vamos nos fortalecer, revestir espiritualmente. Nós vamos sentar à mesa com o Senhor, e a gente fala que o momento mais importante do cristão é esse, igreja. Quando nós sentamos à mesa com o Senhor e renovamos a nossa aliança. Eu renovo a minha aliança só de 30 em 30 dias. Não, a nossa aliança tem que ser renovada todos os dias. Porque todos os dias nós temos lutas, dificuldades, nós enfrentamos. Só Deus sabe o que cada um aqui passa. Mas nós temos que ter aliança renovada, que o Senhor está preparado a todo momento. Porque em todo momento o Senhor Deus vai nos dar vitória. Amém? Antes de eu agradecer a oportunidade, vou desejar aqui um feliz dia das mães a todas as mães nessa noite. No próprio livro de Efésios 6:2 vai dizer assim: aos filhos que estão nessa noite, nós que somos filhos, né? Honra teu pai e tua mãe, que o primeiro mandamento é o primeiro mandamento com promessa. Olha como é forte o Senhor, a palavra do Senhor. A palavra de Deus disse que se a gente honrar o pai e a nossa mãe, os nossos dias serão acrescentados sobre essa terra. Se você honrar o teu pai e a tua mãe, igreja, aproveita. Aquele que tem, aquele que não tem, com certeza honrou quando estava aqui entre nós. Mas se você que tem, honra o teu pai e tua mãe, você vai ver seus dias ser acrescentados. Grandes coisas Deus vai fazer na tua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Grupo Geração Renovada, dá a oportunidade em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Peço que se coloquem de pé. Glória a Deus, aleluia. Abri minha Bíblia em João 20.
noite. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, amados, em nome de Jesus. Glória a Deus para sempre. Ele vive e reina em nós. Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero chamar aqui um grupo novo, né? Que o Senhor Deus está levantando. Eu quero chamar um grupo de louvor da Herdeiras do Reino. Grupo de louvor das senhoras herdeiras do Reino. Oh, glórias. Amém? Estão com oportunidade em nome do Senhor Jesus. Cumprimentamos a igreja com boa noite, a paz do Senhor, amém? Assim mesmo, do jeito que vocês estão, medite na letra desse louvor e louva juntamente com a gente, amém? Santo é o Senhor. Aleluia, Deus. Amém. A unção de Deus é algo que vem pra capacitar, faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte quando na batalha está. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata mil, uma acaba abre o rio. Assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra bala e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega, a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar. Que Deus manda um anjo forte e a cadeia. É na unção que se encontra poder. É na unção que tem a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata mil, uma capa abre o rio. Assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra bala e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega, a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar. Que Deus manda um anjo forte e a cadeia. É na unção que se encontra poder. É na unção que aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido.
Aleluia, glória a Deus, amém? Que Deus possa estar abençoando esse grupo em nome do Senhor Jesus, o grupo, né, amados? E as mulheres também, não só um grupo de louvor, mas de oração, né? As irmãs da igreja de oração também pela casa do Senhor, amém? O obreiro Nicole dá oportunidade em nome de Jesus, amém? Logo após a apresentação das crianças, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com boa noite, a paz do Senhor, amém? Amém, Jesus. Vou deixar uma passagem aqui em 2 Coríntios 4, 8, que diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abalados, abatidos, mas não destruídos. Então é isso que eu quero deixar para os irmãos e dizer que ainda que a gente possa estar com a alma batida, que a gente venha ter fé, perseverança, né? E crer que em tudo Deus tem um propósito. E lá na frente a gente vai ver. Amém? Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, que lindo, né, amados? Uma benção a apresentação dessas crianças, parabéns para as crianças, em nome do Senhor Jesus, amém? Nosso irmão Alcides está com a oportunidade de deixar uma saudação nessa noite, amém? Antes da gente trazer a palavra do Senhor nessa noite.
pertence ao nosso Deus. Os irmãos com a paz do Senhor, amém? Passamos um mês todo dia, né? Hoje é o dia de compartilhar do corpo e do sangue de Cristo, né? Também quero parabenizar todas as mamães, né? Têm dado, né? Seus filhos têm dedicado, têm dado carinho, têm cuidado. E hoje nós estamos aqui, né? Crescemos, tem os pequenininhos que louvaram aqui. Louvado seja Deus. A semente de Cristo, né? É as crianças, né? Eu lembro que quando os discípulos, o povo, a multidão estava, né? As crianças vinham até Jesus e eles começaram a impedir. Jesus mandou uma criança, pôs no meio deles e disse: não impeçam, deixa que aquelas pequenininhas venham até a mim. Aleluia. Eu quero dizer que é uma joia. Criança é uma joia, né? Então essa é a dedicação das mães, cuidar das crianças, né? Elas dão carinho. Louvado seja o nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo. E estamos muito alegres por esse dia de hoje, né? E que esse dia e essa data ela venha se repetir mais vezes, né? Para nós, né? Glorificar a Deus, né? E nós também dar honra a cada uma mãe, né? Parabéns, viu? Para vocês, para a honra e a glória do Senhor. Vou ler aqui um pequeno versículo rapidamente. Aleluia. O tempo se passa, né, irmãos? Eu já estou muito alegre. Nós fizemos uma viagem ali para São Paulo, né? Chegamos para a honra e a glória do Senhor Jesus. Deus nos levou, Deus nos trouxe, Deus nos deu livramento, né? E é para a honra e a glória do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Aleluia. Livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e todas as línguas que se levantam contra ti em juízo tu as condenarão. Louvado seja o nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia nos fala aqui nesse mesmo versículo de que o ferreiro ele prepara o ferro. Eu sou do interior do Ceará e nós trabalhava na roça. E o que quer dizer com isso? Quer dizer falando sobre ferramentas. E o ferreiro, irmãos, ele prepara o ferro, ele leva o fogo, ele assopra a fornalha, molda o ferro, afia o ferro, joga num óleo para o ferro ficar duro. E a Bíblia vem nos falando aqui dessas ferramentas preparada que, aleluia, não prosperará contra ti. Mas Deus nos deu uma ferramenta que ferreiro nenhum já fez. Se chama a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela é uma ferramenta que ela tem gume dos dois lados. Aleluia. Ela corta, aleluia, e também sara ao crente. Louvado seja Deus. E eu quero dizer nesta noite, irmãos, que nenhuma ferramenta que seja preparada para o mal contra ti não prosperará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, amém, amados? Bendito é o nome do Senhor. Pega as vossas Bíblias nas mãos, aqui como já está, né, amados? Se coloca de pé em reverência à palavra do Senhor Jesus, amém? Abra comigo no Evangelho de João, amados. Evangelho de João, capítulo 6 e versículo 60, amados. Evangelho de João, capítulo 6 e versículo 60, amados. Aleluia. Estou só ou no meio da multidão, tô precisando ouvir a tua voz e falando ao meu coração, falar comigo quando estou só ou no meio da multidão. Preciso te ouvir pra tu
decisão. Não quero agir sem a tua direção. Fala comigo na tua palavra, fala comigo através do louvor, fala comigo de madrugada, me mostra em sonho se preciso for. Fala comigo na tua palavra, fala comigo através do louvor, fala comigo de madrugada. Amém, amados? Evangelho de João, capítulo 6 e versículo 60. Quem encontrou, diga glória a Deus. Curva a tua cabeça, vamos orar ao Senhor, peça-lhe direção. Pai, venha falar conosco, Jesus, através desta palavra. Traga a revelação da tua santa palavra aos nossos corações. Fala o coração da tua igreja, meu Pai. Fala o coração de cada um aqui nessa noite. Que essa palavra, Senhor, possa falar no mais profundo, trazendo renovo, Deus. Levantando, fortalecendo a tua igreja cada dia mais. Fala, Senhor, conforme o Senhor Deus quer. Conforme, Pai, o Senhor deseja. Porque somente a tua vontade é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, Deus. Então que a tua vontade prevaleça nas nossas vidas, no nosso meio, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Pai, que a tua palavra como a semente que é, e o nosso coração esteja, Pai, como a terra fértil. Que ao ser lançada, Jesus, ela venha, Senhor, germinar, brotar, crescer, para que dê muitos frutos nessa vida, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, eis-me aqui, Pai, me usa debaixo da tua misericórdia, para falar com a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Diga graças a Deus, pode se assentar, adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 6 e versículo 60, amados. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 60 é uma continuação. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Perguntou o Senhor. Versículo 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Oh, aleluia. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e que havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vos outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens a palavra da vida eterna. Diga glória a Deus. E nós temos crido e reconhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós me trairá. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes. Filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Aleluias. Para um minutinho aí, amados, para que você possa entender a palavra em nome do Senhor Jesus. Amados, essa passagem que João vai escrever, que João escreveu, aleluias, e ele relata, é um dos momentos do ministério de Jesus, que Jesus ali tira para trazer a palavra.
que é um dos momentos que ele quer ensinar. Mas é um dos momentos, amados, que ele mais vai ensinar profundo. Porque em vários momentos o Senhor na sua caminhada, fazendo milagre, onde ele passava, ele tocava em vidas, ele transformava pessoas, ele fazia milagres ali, pelos sinais, já ficava ali nítido para as pessoas aprender e entender que ele era o Senhor, e em cada oportunidade ele deixava uma palavra. Mas nesses momentos aqui, ó, do capítulo 6, ele é um capítulo grande, vai até o 71 versículo dele. São 71 versículos de que Jesus vai dar um ensinamento profundo. E se a gente for olhar mais para trás, é um dos momentos que o Senhor vai relatar, e ele vai começar a dizer quem verdadeiramente era ele nessa terra, o que ele estava representando, qual era o propósito, o que ele veio fazer. E num desses momentos ele vai falar tanto dele como o Pai, que na verdade se tornam um só. E nem desses momentos que ele vai falar logo atrás que ele é o pão da vida. E ele relata aqui que aquele que tem fome, venha até ele e mate a tua fome, porque ele era o pão da vida. Em outras palavras, aquele que tinha uma necessidade, que se achegava até ele, porque ele era o pão que desceu do céu, da parte do Pai, para matar a fome daquele que estava com fome, matar a sede daquele que era sedento. E num daqueles momentos, Jesus ensinando isso, que ele era o pão, que ele era o pão da vida, que ele desceu do céu, que é ele que veio pelo Pai, que ele veio no propósito de salvar, que o ser humano, se precisa de algo, tem que ser ele, porque só ele é o caminho. Como sempre tinha os perseguidores, como sempre tinha aqueles que ficavam olhando os sacerdotes, que não agradava. E a Bíblia vai dizer que um pouco mais atrás, muitos dos sacerdotes olhavam e falavam assim: peraí, por que ele está dizendo que ele é o pão do céu? Eu conheço ele, não é ele filho de José lá? Eu sei quem ele é, nós vimos ele crescer. Tá ele já homem sim, mas a gente viu ele crescer. E sabe o que chama atenção? Que esses sacerdotes e aqueles que estavam, ou seja, perseguindo Jesus, é aqueles que estavam olhando para o lado carnal. E eles olhavam e sentiam e traziam para o coração como se fosse uma blasfêmia, como se Jesus ali era um homem comum, era um homem simples. É porque eles conheciam que era filho de José, que era filho de Maria, muito bem conhecido na cidade, viu crescer. Eles olham e falam: não dá para aceitar que ele falando que veio do céu, não dá para aceitar não, ele falando que mata a sede, que ele mata a fome, que se o homem tem uma necessidade, é ele. Não dá para aceitar, vamos perseguir ele, não vamos aceitar, ele precisa ser preso. Mas sabe o que chama a atenção? Que enquanto tinha aqueles que olhavam e falavam: eu não aceito, eu não quero, também tinha os que estavam próximo dizendo assim: eu aceito. Pai, eu reconheço que tu és o pão da vida. Enquanto tinha uns ali que já estavam saindo e dizendo: não dá para ouvir esse discurso, muitos estavam do lado dizendo assim: ó, pode ser duro esse discurso, mas eu sei que nele está a salvação. Mas não vamos sair. E a Bíblia diz que quando ele começa a falar, quando ele já está falando, esses que não aceitam já vão se retirando. E algo, amados, para lembrar os irmãos, porque a gente somente já lembra que Jesus teve 12 discípulos, mas não foi só 12 no começo da caminhada, mas foram muito mais. Certa vez o Senhor envia 70 para fazer a obra. Então havia mais servos ali do lado de Jesus. E a Bíblia diz que esses servos olharam, e a Bíblia, como diz o subtítulo antes do versículo 60, que muitos deles ficaram escandalizados, assustavam, sabe, se assustando com essas palavras. Peraí, mas esse é um discurso duro, mas ainda eram servos do Senhor e ainda não aceitavam aquelas palavras. E a Bíblia vai dizer que começa a escandalizar, e algum deles também começa a sair e dizer: não dá para ficar com esse discurso. E Jesus na mesma hora vai olhar para eles e vai fazer uma pergunta: isso vos escandaliza? Eu quero ver quando vocês me ver subindo para a glória com o Pai, para voltar da onde eu vim um dia. Oh, aleluias. Jesus olha para eles e falou assim: vocês estão escandalizando de eu dizer que eu sou o pão da terra? Porque já estava bem próximo, amados. Esse era um dos momentos que já estava bem próximo de Jesus voltar para o Pai. Já estava ali no processo ali de deixar essa terra, fisicamente falando. Já estava no processo de voltar para
para a direita do Pai, já estava naquele processo que Ele mesmo diz: olha, eu estou indo vos preparar um lugar. Por isso que o Senhor entendia: eu preciso endurecer mais a palavra, porque eu estou voltando para o Pai, eu tenho que deixar um povo sadio de presença minha. O que Jesus estava fazendo é que Ele estava, em outras palavras: já estou eu quase voltando para onde eu vim, para o céu, então preciso lembrar eles que eu andei com eles aqui, que eu fiz milagres, mas não tem outro caminho a não ser na minha presença. Aleluia. Era Jesus dizendo para eles naquele dia e declarando: não tem outro Deus, não há outro Senhor que seja verdadeiro. Eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Ele olha para aquele povo e para eles entenderem melhor, eles falam: se tem fome, eu sou o pão que mata a fome. Se tem sede, eu sou a fonte da água da vida. E aquilo vai incomodando. Sabe, havia pessoas ali que só agradavam do momento dos milagres, só agradava dos momentos que Jesus ia tocar e curar. Sabe, hoje não mudou, amados. Hoje não tem mudado. Quantas das vezes o que agrada mais no momento do culto é quando Deus vai falar, é o momento da revelação, é o momento que você vai ver profecia. Sabe, às vezes nós esquecemos, porque quando é da palavra, é o principal para a nossa vida, amados. É a palavra que alimenta. Eu posso dizer para os irmãos: irmãos, eu conheço muitas pessoas, e conheço, bem próximo, que frequentam um ministério, mas só vai no dia que tem mais revelação profunda. Não precisa entrar em detalhes, o Senhor até sabe. Esse ministério tem um dia que é só revelação, e é só nesse dia que essas pessoas vão. É só no dia, porque eu só quero ouvir Deus me entregar algo bom. Mas a revelação está aqui, está nas tuas mãos. E lá na tua casa fala o Senhor também contigo. É só a gente abrir a palavra do Senhor. E a gente esquece, amados, que essa palavra é o que é o remédio. E a preocupação de Jesus naquele dia ali, amados, era mostrar: olha, já estou quase voltando para o Pai, eu tenho que deixar um povo atento. Mas quando Ele começa a entregar, como Ele começa a apertar mais as palavras, quando Ele começa mais a declarar: olha, sou eu, não há outro caminho. Muitas pessoas foram saindo, foram deixando. E a Bíblia diz que Jesus, em momento algum, Ele cancelava a palavra, e Ele continuou pregando e lançando a palavra. E a Bíblia diz que de repente já não é mais só aqueles sacerdotes que perseguiam, mas era um povo também que andava com Ele, está deixando. E de repente, passa mais a fundo, era também servos que o Senhor levantou, também foi deixando. E Jesus não parava a palavra, Ele continuava pregando. Estava a palavra pesada, estava uma palavra que estava corrigindo, mas Jesus no profundo. E as pessoas deixando. Para um dos momentos que Ele vai olhar e só tem os 12 ali perto dele. Mas era uma multidão em volta. Mas vários saíram, vários pararam e falaram: eu não quero mais seguir esse caminho. Quantos, amados, nós conhecemos que hoje não está na presença do Senhor porque parou diante de uma dificuldade, porque parou quando o Senhor, ou seja, cobrou um compromisso? Quantos a gente conhece que está lá fora hoje, que preferiu andar sem estar na presença de Deus, sem querer mais buscar, sem querer mais dizer: Pai, eu vim para te adorar, porque passou por uns momentos de luta, de dificuldade. Mas o que chama a atenção que não foi as lutas naquele momento. O que chama a atenção, amados, que foi a palavra sendo ministrada que aquele povo deixou. Porque luta, quantos já enfraqueceram aqui quando passou por luta? Eu já levanto a minha mão. Nós somos seres humanos. Eu já passei por luta que eu tive que olhar e dizer assim: Pai, refrigera a minha alma, Jesus, porque tá a batalha. Tem momentos que a gente passa, que a gente não consegue dar nem palavras, e a gente só chora para o Senhor. Ah, pastor, enfraquece, amados. Nós somos, ou seja, nós somos seres humanos, e não somos super-heróis, a gente enfraquece. Mas o que chama a atenção que naquele dia era por causa da palavra que aquele povo estava deixando. Era por causa da pregação que Jesus estava fazendo, que aquele povo ia deixando.
mas sobraram 12, e aqueles 12 estavam ali olhando para Jesus, crendo, acreditando. Eles ouviram a pregação do começo ao fim, mas eles ali aceitaram a mensagem que Jesus estava deixando, porque eles entendiam: ó, eu conheço Ele. Não é porque está pesado agora que eu vou deixar a presença dele, não é porque a palavra dele pesou que eu vou deixar, não. O Senhor é quem dá força, o Senhor é quem capacita, é Deus quem levanta. E naquele momento aqueles 12 ficaram. Eu quero dizer para ti, igreja, nós estamos vivendo últimos dias. A batalha é grande, a luta é grande, mas Deus é quem te sustenta, Deus é quem te levanta. Ainda que você possa chorar, Deus vai te visitar e vai te levantar mais uma vez, e mais uma vez tu terá testemunho, mais uma vez, aleluia. Você vai cantar o hino da vitória. Não para por causa da batalha, não para por causa da luta. É noite de Santa Ceia, e quantos de nós podemos contar quantas lutas tivemos da última ceia para cá? De só um mês. Quantas batalhas, quantos momentos de luta, de peso, de guerra espiritual, principalmente que estamos em campanha nas quintas-feiras pela família. Quantas vezes pesou para você chegar aqui na casa do Senhor? Quantos cultos você pode testemunhar hoje e dizer: ó, naquele dia tal quase que eu não consegui. Ah, naquele dia tal foi pesado. Naquele dia tal, pastor, foi quase um acidente. Foi quase, pastor, que eu não consegui me levantar para buscar o Senhor. Mas eu quero chamar a tua atenção nessa noite, sabe para quê? Olha para ti, porque você está aqui hoje. Você está na presença de Deus. Olha para ti, você não caiu, o Senhor te permaneceu de pé. O Senhor te sustentou mais uma vez. Você lembra dos momentos ruins, mas lá estava Deus te sustentando. Você lembra do momento que você quis parar, mas lá estava Deus e não deixou. Você lembra do momento que pesou, e você talvez tenha dito: não quero ser mais crente, porque decepcionei, pesou, doeu. Mas está o Senhor te trazendo mais uma vez para a casa de Deus e te dizendo: sou eu quem te sustento, sou eu quem te levanto. Sabe o que é o motivo, igreja? De dar glórias, porque Deus nos permitiu chegar mais uma Santa Ceia para a glória do Senhor. Quem crê glorifica bem forte o nome dele. Aleluia, Jesus. Jesus vai dizer para eles mais a fundo, vai dizer assim: isso vos escandaliza, que era a palavra? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Aí no versículo 63 ele vai dizer assim: ó, o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida ou glória. Jesus falava para eles assim: olha, o que vocês vão falar então se me vir subir para o Pai, que daqui a pouco estou indo? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: você escandalizou com a palavra que eu disse que eu sou o pão da vida, que eu sou o caminho, não há outro, que é por mim que você vai alcançar a salvação, que é pelo Pai ter um dia te escolhido. Esse é o propósito de você chegar ao céu. Era o que Jesus estava falando para eles. Aí Jesus entra nos momentos e vai dizer para eles ali: ó, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Em outras palavras, era Jesus dizendo para aquela multidão e para aquele povo ali, dizendo: olha, em outras palavras, é porque eles estavam sobre as obras da carne. E se a gente tiver para a carne, a gente não aguenta ser crente. Amados, se a gente não vigiar e entrar no processo da vontade da carne, não é crente mais. Por quê, pastor? Amados, o cristão, a palavra diz que foi chamado para viver o sobrenatural. Então ele sai do natural. Ele sai do natural. Ele vai viver a crer. Você já percebeu que você já foi? Você se pega às vezes crendo no impossível. Isso porque você aprendeu a ser crente. Você já percebeu que você pegou alguém falando de ti, falando: é enjoada ela, é enjoada, ele é fanático. Tudo é Deus. Sabe por que você ouviu aquilo? Porque você aprendeu a ser crente. Crente sai da lógica humana
caminhada para o sobrenatural. Aí sabe o que vai acontecer? Não vai mais bater, não vai mais ser igual, não vai mais andar da mesma forma que andava, aleluias. Vai ter vez, que você vai querer tocar onde tocava antes, e o coração vai ser como uma pontada, como se parecesse que está indo para a morte. O que é isso, pastor? Espírito Santo dizendo: não é mais para ti, e tem que deixar. É quando o Espírito Santo vem e fala: não, esse não é mais o caminho. Quantos de nós já passou por isso? O coração pesou e a gente entendeu: não dou conta mais viver como eu vivi antes. Você entendeu que a caminhada agora é onde saiu do natural para o sobrenatural do Senhor. E nessa caminhada agora, ela é uma caminhada, amados, que te leva ao céu, mas também não posso te iludir que é uma caminhada árdua, que é uma caminhada que tem espinhos, que é uma caminhada que o diabo, antes vendo a gente fazer o que a gente queria e vivendo pelas obras da nossa carne conforme ele quer, estava tudo tranquilo, ele estava só de braços cruzados e deixando só acontecer. Mas quando você determinou e começou a dizer: eu aceito, levantou a tua mão pela primeira vez e disse: eu aceito Jesus, e o teu coração queimou, ele já recebe um recado do outro: fulano lá já está encontrando um homem lá de cima, já não é mais para ficar de braços cruzados. O que eu estou te falando é base bíblica, é o mundo espiritual, e o diabo já se comunica um com o outro, e ele já olha e fala: olha, a gente precisa correr lá e já lançar algo para colocar uma dúvida. Aí o outro já fala assim: gente, vamos dizer, vamos começar a deixar as coisas, vamos lutar para apertar, porque na hora que apertar nós falamos: foi só você ir para a igreja, foi só você aceitar Jesus, foi só buscar. Quantos aqui enfrentou uma batalha danada quando aceitou Jesus? Só 10 levantou a mão. Eu sei que foi todos, porque é todos que passam. Não tem como eu dizer: quando eu aceitei Jesus foi mar de rosa. Pastor, não foi, amados. A gente já lembra que não foi. A gente já lembra que faltou pouco para um dia a gente olhar e a gente ficou em dúvida. Quantos de nós ainda no começo da fé a gente olhou e ficou em dúvida: será que eu fiquei bobo mesmo? Meu Deus, mas eu estou perdendo. O fulano lá já não olha mais para mim, o fulano lá já não quer mais falar comigo. Ixi, o seu amigo lá reuniu, olha as fotos, e não me chamou. Tiveram aquela reunião que tinha antes, não me chamaram. E ali começa a apertar. Sabe, o diabo começa a dizer: você está fazendo o que é certo, mudando a tua caminhada. Oh Jesus, aleluia. Mudando a tua conduta. Eu quero falar porque o Senhor me manda dizer nessa noite que quando você tem olhado e muitas das vezes você tem pensado: será que é o caminho certo que eu decidi mesmo seguir? Será que é o melhor para a minha vida? O Senhor também passou essa luta, Jesus também enfrentou enquanto Ele anunciava, os discípulos também enfrentaram, quando eles também decidiram a caminhar na presença de Deus, quando eles também decidiram a não olhar para trás, a não olhar para a direita nem para a esquerda, quando eles decidiram, falou assim: agora, a partir de agora eu sou surdo para o mundo e eu só abro os meus ouvidos para Deus. Eles também passaram, igreja. Eles também choraram, eles também sentiram vontade de parar, eles também sentiram vontade de desistir, eles também sentiram o peso do ministério, eles também procuram um lugar para se esconder. Principalmente quando Jesus está sendo levado para a cruz, principalmente quando Jesus está sendo chicoteado, eles não sentiram a coragem de estar ali do lado. Eles não sentiram, até disseram, porque nós somos seres humanos. Quantas das vezes a gente olhou e falou assim: não vou me fraquejar de momento nenhum, vou nem que seja rastejando. De repente você se encontrou fraquejado. De repente a gente foi golpeado pelo inimigo e sentiu. Mas nem que seja rastejando, amados. A igreja do Senhor precisa seguir avante. A igreja do Senhor precisa ser os remanescentes que ficaram. A igreja do Senhor precisa ser aqueles que ainda o Senhor escondeu. Ainda que o mundo possa estar encaminhando para pior, ainda que o evangelho está sendo mais escandalizado do que sendo levantado aí para fora, mas a gente ainda precisa ser aqueles que são puros do Senhor. A gente ainda precisa ser aqueles que o Senhor
escondeu os 7.000 que não se dobram diante de Baal. A gente ainda precisa ser aquele que ora, aqueles que buscam, aqueles que não estão olhando para o dinheiro. A gente ainda tem que ser um povo puro na presença do Senhor. Quem crê, glorifica o santo nome dele. Aleluia. Jesus vai dizer: o Espírito vivifica, a carne para nada aproveita. Era Jesus dizendo para eles: ó, tem que ser pelo Espírito, igreja. Tem que ser pelo Espírito que a gente vê. O Espírito, ele te vivifica. O que é vivificar? Está cada dia sendo avivado. E a carne para nada aproveita. A nossa carne para nada aproveita. É aí que eu preciso entender que a gente anda ainda nos dois processos, entre carne e espírito. E não dá para desfazer isso. Vai ser até Jesus voltar ou até a gente partir, entre carne e espírito. É uma caminhada. Só que aí não tem como eu tirar. Mas aí é quando eu vou entrar, como Gálatas vai dizer, é aquele que eu alimentar mais que vai estar por cima. Ah, pastor, mas eu tenho olhado mais para as coisas da carne. Eu estou preocupado mais isso e aquilo. O Espírito, eu estou indo para a igreja. Amados, a qualquer momento você pode se encontrar caído e dar trabalho. A qualquer momento você pode se encontrar num culto onde Deus derramando a presença dele, e você olhando e dizendo: eu não senti nada hoje, Senhor. Misericórdia. A qualquer momento você pode se encontrar num dos momentos que você desperta e fala: poxa, mas estou tão bem fisicamente, mas espiritualmente muito mal. O crente, quando ele se alimenta mais a carne, ele passa por isso. Mas se ele alimentar mais o espírito e deixar com a carne, vai ter dias que você vai estar para baixo. Vai ter dias que você vai estar de cabeça baixa. Vai ter dias que você vai estar cansado. Vai ter dias que o teu coração vai estar ferido por causa da caminhada terrena de luta. Mas o teu espírito vai estar lá em cima, olhando e dizendo: eu só estou crendo e olhando para o Senhor. Ao olhar por ti por fora, vai falar: ele está mal, ela está mal. Mas não, quem sabe a tua vida com Deus é você, é Ele com Deus, é ela, é o crente, é a crente com o Senhor que sabe como está a vida, amados. Tem dias que não somos todos os dias com o mesmo rosto. Eu creio que como os irmãos sempre me veem no altar, nem sempre eu estou do mesmo jeito, talvez mesmo da mesma face, porque tem dias que a gente está mal, tem dias que a gente está preocupado. Isso é o nosso lado, mano. Só que aí o Senhor falou: ó, esse lado carnal deixa, tenta deixar. Aí a gente tem que pegar a preocupação, dar uma reviravolta ali. Ela não quer, mas a gente tem que pegar e colocar para trás e colocar as obras do Senhor na frente. Dá trabalho, pastor. E como dá, amados? Ah, Senhor. E como dá você ter que deixar ali do lado uma tua preocupação, a luta que você saiu de casa passando. Como dá trabalho você vir para a igreja e deixar alguém acamado, deixar alguém precisando ali de uma oração, mas você vem buscar e todo momento você tem que estar concentrado somente em Deus. Como dá trabalho adorar o Senhor no momento que a gente está no deserto. Como dá trabalho. E era isso que Jesus estava dizendo para eles: ó, o Espírito vivifica, a carne para nada adianta, para nada aproveita. Para encerrar, mais adiante ele vai dizer assim: contudo há descrentes em meio de vós. Ele falava de Judas Iscariotes, pois Jesus sabia desde o princípio que era o que não cria e o que havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Oh, glórias. O interessante é que ali está ficando um povo, está ficando ali aqueles discípulos para ouvir, continuando ouvindo o Senhor. E Jesus vai dizer isso, ó: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for o quê? Concedido. Era o Senhor dizendo para aqueles que permaneceram: vocês só estão aqui porque o Senhor te escolheu primeiro.
Vocês não poderiam estar até a mim, Jesus dizendo para eles, em outras palavras, como ele diz, vocês só estão a mim porque o Pai concedeu vocês a mim, aleluias. Em outras palavras, Deus te escolheu primeiro. Você lembra daquela passagem que o Senhor fala, Ele nos amou o quê? Primeiro. E tem dias que tudo aperta, mas lembra que o Senhor te escolheu primeiro, e é Ele quem te sustenta, é Ele quem te levanta. Se foi Ele que chamou, era Jesus dizendo para os dois assim, ó, vocês estão ficando, não é por acaso, é porque Deus encontrou dentro de vós um coração falho, errante, mas que tem sede de adorar o Senhor. Tem crente para adorar nessa noite, tem crente que chegou e você tem no coração, ó, eu sei que eu erro, sou falho, sou pecador. Todos nós somos. Começa do pastor, mas Jesus encontrou algo em nós. Olha para esse irmão que está do teu lado e olha para ele. Diz assim, o Senhor encontrou algo em ti. Oh, glórias. Pode olhar dentro dos olhos dele. Diz para ele assim agora, você só chegou até o Filho, que é Jesus. Fala para ele, você só chegou até Jesus porque o Pai te escolheu. Diga para ele assim, ó, levanta a tua cabeça. Amando querias. Diga para ele assim, ó, Deus é contigo. Fala para ele assim, ó, fica firme. Fala para ela, fica firme, porque Deus te separou para te levantar, aleluias. Tu és o remanescente, tu és a igreja que Deus separou. Jesus encerrou dizendo, ó, vocês ficaram porque Deus viu algo em ti. Levanta, porque Deus é contigo. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus. Glórias ao Senhor. Vamos preparar para sentar à mesa com o Rei. Vamos preparar para cear. Só estamos aqui, igreja, porque o Pai viu algo em nós, porque Jesus viu algo. E eu sei que tem dias, porque isso é de crente, viu, amados? Isso é de crente. Isso não é adivinhação, não é revelação, não. Isso é de crente. Eu sei que tem dias que você olha pra ti e nem você acredita em você mesmo. Porque tem dias que a gente tá pra baixo. Quando a gente tá pra baixo, o complexo de inferioridade, ó, toma conta. Ai, se não for Deus. Ai, se não for o Senhor, que precisa, às vezes, nos sacudir e dizer assim, ó, mesmo na tua fraqueza, eu te uso. Mesmo na tua fraqueza eu estou contigo. Mesmo na tua fraqueza, Ele vai lá e nos lembra, ó, o poder se aperfeiçoa na fraqueza mesmo. Aí a gente entende, ó, Deus estava esperando também esse momento da fraqueza, muitas vezes nós chegar, para que Ele nos use no mais profundo. Porque tem vezes que quando a gente acha que a gente está forte, tem muitas coisas que a gente limita do Senhor, amados. Tem muitas coisas que a gente freia. E tem muitas das vezes que Deus precisa encontrar a gente para baixo, caído. Muitas das vezes Deus precisa encontrar a gente ali naquele momento de fraqueza, que vai cumprir essa palavra, que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É preciso algo ser aperfeiçoado, é preciso algo ser feito, e é naquele momento da fraqueza que Deus vai fazer algo. É por isso que a gente aprendeu que crente só aprende no deserto. Que na bonança, a gente sai da bonança, a gente olha para trás e só lembra, foi um tempo de vale de bênção que a gente glorificou a Deus. Mas quando a gente sai do deserto, amados, é como você, quando aquele tempo que a gente ainda estudava, ou quem estuda, e você passa de ano. Chegou no final do ano, você lembra que você aprendeu tanta coisa. Chegou no final daquele curso que você estava fazendo e você lembrou e percebeu como eu aprendi. Você percebeu, mas foi fácil? Não foi. Foi luta. Teve que haver estudo, teve que haver batalha, teve que haver desgaste. E assim é na vida do cristão, na presença do Senhor. Tem coisas que a gente não vai querer passar. Tem momentos que a gente vai querer ser um daquela multidão que foi embora, deixou Jesus. Mas o Senhor vai nos mostrar que Ele levantou uma igreja para ser como aqueles que ficaram, e que diz, Senhor, não importa a situação, Jesus, só o Senhor tem, como Pedro diz, a palavra da vida eterna. E nós estamos aqui nessa noite, igreja, para cear mais uma vez, para renovar nossa aliança com Deus, porque partiremos para mais um tempo de caminhada para a honra e glória do Senhor. Feche os seus olhos, em nome do Senhor Jesus.
Estamos aqui nessa noite, mais uma vez, sendo aqueles, amados, que preferiu ficar na presença dele, que preferiu persistir, oh glórias. Obrigado, Jesus, pela tua presença, pelo Pai ter olhado e cuidado, Senhor, de nós. Fala com Deus, igreja. Fala com o Senhor Jesus. A prepara para sentar à mesa com Deus. A prepara para cear nessa noite. Aleluias, aleluias. Pastor, eu estava afastado e estou voltando. Sei, renova a tua aliança com Cristo. Você que está em comunhão com o Senhor, renova a tua aliança com o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Pai, recebe as nossas vidas. Recebe, Senhor, cada vida aqui nessa noite. Nós a preparamos para sentar à mesa com o Senhor, Deus. Por um momento, Senhor, principal da vida do cristão. E esse momento chegou mais uma vez, Senhor. Ah, Jesus, traz renovo nessa noite. Traz renovo para as nossas vidas. Traz renovo para a tua igreja. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Igreja, continue em espírito com o Senhor. A Santa Ceia do Senhor vai passar aí. Pegue nas suas mãos, não come e não beba ainda, amados, mas apenas segure nas suas mãos, em nome de Jesus. Receba a Santa Ceia do Senhor aí. Não come e não beba ainda, amados. Você que for cear, apenas segure nas suas mãos o cálice. Um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Você já Jesus, for pegando a ceia, fica vem espírito com o Senhor. Fica espírito com Deus, Discípulos a voltar, aleluia. sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, Jesus. Os teus olhos fechados, amados, em espírito com o Senhor. Oh, aleluia. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, versículo 23, Paulo vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Levanta o pão para o céu, amados. E tendo dado graças, o partiu e diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Aleluias. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Levanta o cálice também para o céu. Apresenta ao Senhor. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Senhor, consagra, Deus, com o teu poder, Jesus. Era um simples pedaço de pão, mas que consagrado, Deus,
representa a tua carne. Consagra da mão de cada um, Senhor, agora, em nome do Senhor Jesus. Consagra também este cálice, Senhor, que é o cálice da nova aliança do teu sangue, Senhor. Consagra com o teu poder, com a tua unção, que quando comermos e bebemos, Pai, seja renovada a aliança da tua igreja contigo. Seja fortalecido, Senhor, aquele que estava fraco. Seja levantado o que tiver caído. Seja encorajado aquele que estava com medo. Aleluias. Seja renovado, Senhor, o ministério do Senhor. Consagra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Igreja, coma do pão, mastigue bem em nome de Jesus. E em seguida beba do cálice, em nome do Senhor Jesus. Quando o pão, mastigue bem, em seguida beba do cálice do Senhor. Vamos passar a abrir os recolhendo os copinhos. Não saia do Espírito com o Senhor e do teu jeito agradeça e adore a Ele. Sejam renovados para a glória do Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava com o Senhor, igreja. Esquece o irmão que está do teu lado, esqueça tudo lá fora. Seu corpo lá na cruz, do teu jeito adora. Seu sangue derramou. Senhor, aviva essa vida, esse coração. O peso do pecado. Aviva a tua igreja, aviva o ministério. Esta pessoa, Jesus. Aviva essa tua filha, esse teu filho, Senhor. Levanta com o teu poder. Que seja avivado, igreja. És aquele que o Pai separou. Agradeça a Ele. Adora o nome santo do Senhor, amados. Alegra o teu coração, porque Ele venceu a morte. Aleluia. Pai Santo, Senhor. A guerra começou. Oh, aleluia. A morte Ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre Ele vive. Ressuscitou. Glória nessa noite. Declara em nome do Senhor Jesus. Sepulcro se abriu. Ele é aquele que venceu a morte. Nada vencerá. Ele é aquele que você busca nessa noite. Ele é aquele que está renovando. Aleluia, aleluia. Engrandeça o nome dele. Engrandeça o santo nome do Senhor. Pega a tua adoração, teu louvor. Pra sempre, Jesus. Pra sempre adorado é. Pra sempre Ele vive. Senhor ressuscitou. Ele ressuscitou. Dá lugar para a presença daquele que vive. Dá lugar para a presença daquele que venceu a morte.
Dá lugar para aquele que vive e reina para sempre. Você está na presença de um Deus que é santo. Você está na presença de um Deus que é poderoso. Você está na presença de um Deus que renova as suas forças, que te encoraja. Você está na presença de um Deus que tem olhado o teu esforço, a tua caminhada. Ele é santo, Ele é Deus. Cantamos aleluia. Declare aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos Jesus. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos, Senhor. Cantamos Aleluia. aleluia. Declara, igreja. Cantamos aleluia. Vamos declarar para o inferno ouvir. Cantamos Declara em nome do Senhor Jesus. Cordeiro Ele venceu a morte, aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Declara em nome de Jesus. Cantamos aleluia. Levanta as tuas mãos para os céus, igreja. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Porque o Cordeiro venceu. Ele venceu a morte, aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Declara. Cantamos aleluia. Bendito é Jesus. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é. Sempre Jesus. Pra sempre adorado. Pra sempre, aleluia. Pra sempre Ele vive. Ele ressuscitou. Ressuscitou. O Senhor ressuscitou. Ressuscitou. Nós declaramos nessa noite. Pra sempre Aleluia, aleluia, aleluia. Pra sempre exaltado é. Pra sempre Ele vive. Ressuscitou. Aleluia, aleluia, Jesus. Nós declaramos, Senhor, sobre as nossas vidas. Eu declaro sobre a tua igreja, Pai. O santo nome do Senhor, o Senhor que vence a morte. Ele venceu, igreja. E o maravilhoso é saber que você está adorando um Deus que a morte não pode parar. O maravilhoso é saber que você não está adorando um Deus de madeira, Deus de gesso. Mas o Deus que você está adorando, Ele é Deus. É aquele que venceu a morte. É aquele que não olhou para trás no momento que era, o propósito era se entregar por ti. É aquele que não olhou a dificuldade, o peso, mas Ele continuou por amor. E por amor Ele tem continuado, igreja. Por amor Ele tem falado conosco. Por amor Ele tem continuado a operar em nós. Por esse amor, igreja, pelo sacrifício, Ele tem continuado a operar no meio da igreja. É que Ele te chamou. E nós podemos declarar nessa noite que Ele é santo, que Ele é Deus, que Ele é poderoso. Nós podemos declarar, Senhor, que não há outro Deus além do Senhor. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Nós podemos declarar, Senhor, que ainda que possa haver, Senhor, uma tempestade, os momentos ruins, mas a gente aprendeu e entendeu, Deus, que o segredo é continuar, que o segredo, Senhor, é continuar te adorando.
é continuar te exaltando. E quantas vezes, Pai, o Senhor Deus tem pegado a tua igreja no colo, Senhor. E quantas vezes o Senhor tem nos abraçado, Deus, nos momentos das aflições. E quantas vezes, igreja, o Senhor tem nos abraçado no dia difícil, no momento que você queria desistir, no momento que a gente não encontrava saída, no momento que a preocupação apertou, a gente tentou já ficar adivinhando o que vai acontecer. Nos momentos que o teu coração doeu, oh, aleluias, o Senhor estava lá. Ah, Jesus, ajuda a tua igreja, Pai. Nos ajuda nessa caminhada, Senhor. Nós estamos aproveitando que é o momento, Pai, de renovar a aliança com o Senhor. Ajuda, Jesus, a tua igreja. Ajuda esse teu filho, essa tua filha. Levanta, Senhor, com o teu poder. Que jamais a gente venha achar a tua palavra pesada, Senhor, a ponto, Senhor, de querer te deixar, como naquele dia uma multidão te deixou por ouvir a tua palavra. Mas nós entendemos, Pai, que o Senhor tem nos levantado como uma geração que é pelo contrário ouvir a tua palavra que nós avivamos. É ouvindo a tua palavra, Senhor, que a gente tem se levantado cada dia mais. É ouvindo a tua palavra, Jesus, que esse teu filho tem se posicionado cada dia mais na tua presença. É ouvindo, Senhor, a tua palavra que a gente tem decidido cada dia mais que tu és o santo, que tu és o poderoso, que não há outro caminho, Senhor, a não ser na tua presença. Tu és santo, Senhor. Tu és Deus. Fortalece esse teu filho cada dia mais, essa tua filha. Levanta a tua igreja cada dia mais, Pai, como os remanescentes das últimas horas, Pai, como um povo, Senhor, que te busca cada dia mais em espírito e em verdade, para honra e glória do Senhor. Que sejamos, Pai, cada dia mais, Deus, aquela igreja, Senhor, que se permanece de pé, não pela placa, Senhor, não as paredes, mas nós como a igreja viva do Senhor. Esse teu filho, essa tua filha, cada dia mais, que fique selado, Senhor, sobre nós o teu renovo, a tua santa presença todos os dias. Abra uma das tuas mãos, amada igreja, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor Deus te entregue essa força cada dia mais, a unção nas tuas mãos sobre a tua vida. Você que crê, fecha a tua mão, diga: eu recebo, eu tomo posse, para a glória de Deus. Diga: glória a Deus. Abre os teus olhos e glorifica bem forte o nome do Senhor, bem forte, aquele que venceu a morte. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém, amada igreja. Bendito é o nome do Senhor. E está voltando para casa abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós cremos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus tenha misericórdia, guarde e proteja. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus. Mas nós já vamos para casa em nome do Senhor Jesus. Eu quero lembrar os irmãos, nós teremos bazar dia 11. Dia 11 não. Eita, deixa eu tirar o óculos. 31. Passou perto, né, amados? 31, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu ia pôr a culpa na letra da pastora, mas era o óculos mesmo, amados. Amém. Dia 31 nós teremos bazar. Desse mês, pastor? Desse mês agora, ainda no sábado, né? No sábado nós teremos bazar, amados. Nós já estamos se preparando para o encontro de casais, né?
Pro encontro de casais. Tem passado rápido, né, amados? Parece que foi esses dias, mas o ano passado já ficou para trás. Já é um novo ano e nós já estamos preparando para o encontro de casais. E como a gente sempre procura fazer, os irmãos aí que conhecem já sabem, a gente sempre procura tentar dar o nosso melhor. Então tudo que nós fazemos aqui para arrecadar é para que a gente possa fazer algo que seja muito bom, preparado e abençoado em nome de Jesus, amém? Então já vai anunciando, teremos bazar dia 31. E quero lembrar os irmãos também que a gente estaremos começando com as nossas cantinas. Quem conhece o que é uma cantina da igreja? Que a gente faz geralmente nas portas. Nós nunca temos esse costume aqui. É a primeira vez, por isso que eu estou falando que os irmãos conhecem. O que é uma cantina? Muitas das vezes nós vamos preparar algum tipo de alimento para vender ali na porta da igreja, para arrecadar para a casa do Senhor, amém? E o que nós estamos preparando? No encerramento da campanha de quinta-feira, nós foi a 9ª quinta-feira, né? É quando completar 12, então ainda tem um tempinho até lá. Mas por que a gente está anunciando? Que a gente vai preparar um macarrão bomba, né? Foi quando que fez aqui? Foi no encontro de mulheres, né? Cadê as mulheres que vêm no encontro das mulheres aqui? Tava bom o macarrão bomba que foi feito? Será um daquele para melhor, amém? E nós estaremos preparando na porta da igreja para arrecadar ajuda também para a casa do Senhor. E já está aqui, parece até é o preço, é, amor? R$10. R$10 uma marmita, né? Isso, aí esse é o propósito que a gente já está anunciando antes. Porque pastor me pegou despreparado, amém? Então nós já estamos anunciando antes, que para você que deseja falar, não, quero já levar também para minha família. Então no encerramento da campanha, nós vamos estar falando no decorrer, né? Vai dar dia 29, já até preparou aqui, que benção. 29, é isso mesmo? Vai dar no dia 29 o encerramento da campanha de quinta-feira. Então nesse encerramento, no final do culto, a gente vai preparar ali, vai deixar preparado um macarrão bomba que será vendido para arrecadação da casa do Senhor, nos propósitos que a igreja tem, amém, amados? Enquanto isso a gente vai estar falando, está um pouquinho longe, mas já adiantando para os irmãos, por quê? Pastor, eu já quero deixar preparada a minha, do esposo ou da esposa e dos filhos. Pode deixar já encomendado, né, pastor? A pastora já disse que pode deixar já encomendado. Então já pode procurar e dizer, pastora, né, que no dia tal, no encerramento da campanha, já quero que separe uma para mim, 2 ou 3, quantos você desejar, amém? Eu tenho certeza que Deus estará te honrando cada vez mais em nome de Jesus. Cadê as mães aqui nessa noite mais uma vez? Levanta a tua mão para o céu, nós vamos orar pelas vossas vidas em nome de Jesus. Lá na porta você vai receber uma lembrancinha como essa aqui, tem uma mensaginha aí para as mães, e dentro aqui é um sabonetinho, né? Ainda bem que eu sei que pareceu uma balinha. Vai passar entregando? Isso, vai passar entregando porque tem a janta, amados, amém. O Breno vai passar entregando para cada mãe, amém? Uma lembrancinha de coração da igreja Tempo da Renovação que as amadas preparou para vocês, em nome do Senhor Jesus, amém? As mães abrem a mão em nome de Jesus. Cadê os varão do Senhor? Dá um glória a Deus e os varão. Oh glórias, vamos orar por elas? Levanta as mãos em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos o Senhor aqui nessa noite, Pai, cada mãe, Senhor, que o Senhor Deus trouxe aqui nessa noite. E nessa data, Pai, comemorativa, nós oramos e pedimos o Senhor, Pai, continua sustentando, continua derramando, Senhor, a Tua graça cada dia mais sobre a vida dessas mães, abençoando, Senhor, que a poderosa mão do Senhor esteja com elas, Pai, todos os dias, porque sabemos, Pai, que são pessoas que amam os vossos filhos e que lutam e que entregam até a própria vida por eles, Pai. Então, Pai, nessa data comemorativa que se comemora, Pai, o dia delas, nós oramos e profetizamos, Deus, sobre cada mãe aqui nessa noite. Seja abençoada pelo Senhor, mães, sejam repletas de bênção e receba cobertura espiritual do Senhor e cada dia mais sabedoria para continuar conduzindo os filhos da presença do Senhor. Que a presença de Deus esteja todos os dias convosco, para a honra e glória do nome do Senhor. Feche